Começa agora, Nova Era Atualidades. Tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje: Deus é Justiça. Está no Alicerce do Paraíso, volume 3, na página 46 da 5ª edição. Deus é Justiça. Não deixa de ser estranho falar agora que Deus é justiça, mas insisto nesse ponto porque não só o povo, mas também os fiéis e os ministros geralmente tendem a esquecê-lo. Embora a nossa igreja se dedique especialmente à prática da justiça e do bem, há alguns fiéis que se desviam do caminho certo e vagueiam sem rumo. Nessas ocasiões, tornam a insistir. Se eles desprezarem o sinal de advertência enviado por Deus, poderão sofrer terríveis consequências. No início, sensíveis e agradecidas às graças e aos milagres recebidos, as pessoas se mostram devotadas, fervorosas na fé. Desde que esta seja sincera, as graças se fazem evidentes, o que torna essas pessoas respeitadas por todos. Como também são beneficiadas materialmente, na verdade elas deveriam sentir-se ainda mais gratas e dedicadas. Entretanto, longe de pensarem na retribuição, muitas se acostumam com as graças, tornando-se orgulhosas e vaidosas. Os espíritos do mal, que estão sempre vigilantes, aproveitam essa oportunidade para conquistá-las e começam a controlá-las a seu bel prazer. Isso é realmente alarmante. Satanás espreita principalmente as pessoas ativas e úteis. Sendo ele impotente contra a verdadeira fé, não há perigo para quem a possui. Isso se evidencia pela presença ou ausência de egoísmo. O homem que vive somente para Deus e a humanidade, sem pensar nos seus próprios interesses, não é atingido por Satanás. No entanto, quando as coisas começam a correr bem, ele pode tornar-se pretensioso, julgando ser um grande homem. Aí é que está o perigo, pois surge a ambição, e quanto mais ambicioso se torna o homem, mais ele procura engrandecer-se e mais poderes deseja conquistar. O fato é alarmante. Quando isso acontece, Satanás penetra no espírito da pessoa e acaba por dominá-la. É um poder passageiro. Entretanto, como ocorre a cura de doenças e outros milagres, a vaidade é mais instigada ainda, chegando o vaidoso a se julgar a encarnação de alguma divindade. Trata-se de uma tendência que pode ser claramente distinguida observando-se com atenção as atividades das religiões fundadas por esses pseudo-deuses. Algumas se caracterizam pelo escasso amor e pela fé shoujo, regida por preceitos extremamente rigorosos. Os que não obedecem a eles veem-se ameaçados de castigo, destruição ou morte, caso abandone o grupo ou a fé. São religiões ameaçadoras que procuram impedir o desmembramento de sua organização. Se uma religião apresentar esses indícios, pode ser julgada como de caráter diabólico. Torno a dizer que a fé verdadeira é dágio, liberal, portanto, nada impede que seja seguida ou abandonada. Além disso, ela é celestial, alegre e ativa, revelando vida. A religião que exige uma fé rigorosa e dogmática age com heresia, é infernal. Devem acautelar-se principalmente quando houver um mínimo de segredo que seja. Se uma religião disser, por exemplo, abre aspas, isso não pode ser dito aos outros, mas, fecha aspas, podem ter certeza de que ela é herética. A religião correta e autêntica é a própria imagem da clareza, sem nenhum indício de sigilo ou mistério.
18 de março de 1950. Então, um ponto importantíssimo neste ensinamento é ter a clareza que somos instrumentos de Deus e servir ao próximo. Então, volto a destacar a importância de todos nós ser vigilantes para que o mal da pretensão, ambição não nos domine. Outro fator que é bom destacar: a igreja messiânica deixa seus membros e até frequentadores à vontade, caso não estarem satisfeitos, procurar outra instituição religiosa do seu agrado. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.